Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações do mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o outro mundo. Bom, se você gostar do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque divulgar o espiritismo também é uma forma de caridade. Desde já, nosso muito obrigado. Então, a única certeza que nós, seres humanos, temos na vida é que, se um dia nós nascemos, um dia teremos que partir. Ou seja, um dia nós teremos que voltar para o lugar de onde nós viemos. E para que isso aconteça, a alma precisa abandonar o corpo material ou o corpo de carne. E é justamente daí que vem o termo desencarnar, que significa sair do corpo de carne. E assim, depois de desencarnar, a alma volta para o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, de onde ela saiu para poder encarnar no corpo físico e poder vivenciar as experiências da vida material. Bom, o nome alma é dado ao espírito enquanto esse está encarnado, ou preso ao corpo de carne. E assim, após desencarnar, ele deixa de ser alma e volta a ser o que sempre foi, um espírito. Contudo, muitos dizem que não acreditam em vida após a morte, porque ninguém nunca voltou para contar. Porém, essa ideia não é verdadeira, pois existe vasta literatura sobre esse assunto, com estudos e pesquisas sérios, além de uma vasta coleção de mensagens recebidas de pessoas desencarnadas. Mensagens essas que trazem referências a apelidos, tratamentos carinhosos e outras informações, que muitas vezes só podem ser confirmadas por aqueles para quem essas mensagens foram destinadas. Então, dessa forma, já podemos dizer que muitos já voltaram, sim, e contaram, sim, como funciona o outro mundo, o mundo dos espíritos. Bom, ao contrário do que muitos pensam, Allan Kardec não inventou o espiritismo. Pelo contrário, foram os próprios espíritos que relataram para ele como é o mundo espiritual e como ele funciona. E Kardec, que era pedagogo e intelectual, organizou as informações que recebeu e as publicou em forma de livro. Mas nada foi invenção da cabeça dele, e sim foi resultado de muita pesquisa, comparação e conclusão. Ou seja, tudo baseado em metodologia científica. Bem, mesmo assim, muitos ainda podem não acreditar e podem dizer que nunca receberam informações particulares dos seus entes queridos já desencarnados. Porém, a grande verdade é que o mundo dos espíritos não existe por causa dos encarnados, e nem para satisfazer as curiosidades simplórias da grande maioria. Muito pelo contrário. Na verdade, é o mundo material que existe por causa do mundo espiritual. Pois o mundo material é primeiro planejado e organizado no mundo mais elevado, antes de se materializar nos níveis mais baixos da matéria. Da mesma forma que um objeto ou um prédio surge primeiro na mente de quem os criou, para só depois poder ser construído. E mais ainda, o espírito, quando se reconhece de volta ao mundo espiritual, muitas vezes se reencontra com outros afins, que retornaram antes dele, e se vê num mundo onde também existem regras, ocupações e afazeres, que acabam preenchendo seu tempo e a sua mente. Principalmente quando o espírito consegue entender que os seus laços familiares se estendem para muito além da sua família
na última encarnação. E entende também que, na verdade, o que existe é uma família universal. E assim sendo, para um espírito enviar uma mensagem para um encarnado, somente se essa mensagem for muito importante, ou então se ela puder servir de ajuda e orientação. Mas não quando ela servir apenas de simples bate-papo, ou só para satisfazer curiosidades. Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nós temos a pergunta 151, que é assim: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal? E a resposta: nós podemos considerar o todo como sendo o conjunto dos espíritos que constitui um mundo completo. Da mesma forma que, quando alguém está numa assembleia, se torna parte integrante dela. Contudo, todos os participantes ainda conservam cada um a sua individualidade. E nós temos também a pergunta 152, que é assim: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E a resposta: tendes essa prova nas comunicações que recebeis. Cada uma com suas características e com suas próprias informações reveladoras. Pois aqueles que pensam que com a morte a alma reingressa no todo universal, da mesma forma que uma gota d'água, que quando cai no oceano perde a sua individualidade, esses, na verdade, estão cometendo grande erro. Bom, como a gente pode concluir, a coisa mais lógica que nós podemos fazer é aceitar que após a nossa partida do plano material, nós continuamos sim a nossa jornada de evolução, só que no outro plano, o plano dos espíritos. E até para aqueles que não acreditam, essa aceitação é sem dúvida um sentimento confortante, pois faz a gente pensar que nós não perdemos os que vão antes de nós. E isso também serve para a gente repensar como será que a gente está se preparando para quando chegar a nossa vez de partir para o outro lado da vida. Pois a lógica faz a gente pensar que se tudo que existe na natureza morre e se transforma numa outra coisa, por que então só o espírito humano estaria condenado a viver só uma existência e depois desaparecer? Como se não tivesse nenhuma importância entre todas as criações do Ser Supremo, que criou o universo, as galáxias, o nosso planeta e tudo que nele existe. Logo, o pensamento de que nós só vivemos uma vida nesse plano e que depois vamos viver eternamente num vale de lágrimas ou eternamente num paraíso e sem nada para fazer, não tem mais sentido dentro de um raciocínio lógico em mentes esclarecidas. Pois hoje em dia, a humanidade possui muita tecnologia e muitas informações. E se nós temos tudo isso, com certeza é para a gente usar e não para guardar numa gaveta. E nem ainda para deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. E isso é para se pensar. Bom, você gostou do vídeo? Então clica no joinha, deixa um gostei e compartilha com os amigos. O plano espiritual agradece. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz para você.